Bom dia e sejam bem-vindos. Meu nome é Kevin Brosnahan e sou agente cultural aqui no Consulado Geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. É um grande prazer estar aqui hoje para falar sobre um assunto importante, útil e atual, como os fundos endowments que já há muito tempo beneficiam universidades nos Estados Unidos e também podem beneficiar universidades aqui no Brasil no futuro. Primeiro, quero agradecer nosso parceiro neste programa, o Education USA, serviço de aconselhamento para estudos nos Estados Unidos, que possui 41 escritórios no Brasil, muitos situados dentro de universidades brasileiras. Também queremos agradecer nossos palestrantes que aceitaram o nosso convite para participar deste programa. Estamos fazendo esta sessão para apresentar uma oportunidade nova para as universidades brasileiras. Devido à mudança na lei brasileira em 2019, o Lei dos Fundos Patrimoniais, as universidades brasileiras podem agora impulsionar a arrecadação de fundos privados para endowments ou fundos patrimoniais. A lei criou, pela primeira vez, a figura jurídica dos endowments, estabelecendo normas de governança para a criação deste tipo de fundo. Com os desafios orçamentais de educação aqui no Brasil e em outros países também, estes fundos patrimoniais podem ser úteis para muitas universidades, disponibilizando oportunidades de apoio privado de projetos educacionais. E já sabemos que um fundo patrimonial não vai ser ideal para cada organização, mas queremos aproveitar a oportunidade de apresentar para vocês como estes fundos têm beneficiado as universidades nos Estados Unidos ao longo dos anos. Convidamos 4 palestrantes, americanos e brasileiros, que vão explicar a mudança da lei no Brasil e como os endowments funcionam para as universidades nos Estados Unidos e no Brasil, tanto para universidades particulares como públicas. Os palestrantes são representantes de associações e universidades americanas e alumni de universidades americanas e brasileiras, PUC-Rio e Massachusetts Institute of Technology, MIT, que vão falar sobre a nova lei do Brasil e como suas universidades têm usado os endowments em projetos. Agora, é um prazer para mim para apresentar nossos palestrantes, por ordem de apresentação. Dr. Carlos Junqueira, sócio advogado na Sescon Barreiro Fleche e Barreto Advogados, com vasta experiência em mercado, capitais e relações com investidores e ex-aluno da PUC-Rio, membro da Associação de Ex-Alunos da PUC-Rio, Dr. Sr. Bernie Barola, vice-presidente de Programas Internacionais da APLU, uma associação de pesquisa, políticas públicas e defesa dedicada a fortalecer e promover o trabalho das universidades públicas e pesquisas nos Estados Unidos. Também temos Dr. Sr. Lee Ullman, diretor sênior do Escritório da América Latina de Massachusetts Institute of Technology, MIT. Seu trabalho é focado na colaboração com governos locais, universidades, ONGs e setor privado para estender o papel e o impacto do MIT na América Latina. E também Dr. Ilan Goldfein, ex-presidente do Banco Central do Brasil e atual presidente do Conselho do Credit Suisse, doutorado em economia no MIT e mestrado na PUC-Rio, onde lecionou por 10 anos. Agradecemos a colaboração de todos de vocês. Cada palestrante vai falar por 10 ou 15 minutos. No final, reservamos tempo para suas perguntas.
Lembre-se que contamos e temos disponíveis legendas e interpretação. Para ativar a interpretação, clique embaixo no globo e selecione português. Dr. Junqueira, a palavra é sua. Muito obrigado. Muito obrigado, Mr. Brosnahan, simplesmente Kevin, que é um amigo, um parceiro nesse projeto que a gente entende muito útil, né? Importante, atual, e não é só uma questão jurídica, né? A questão jurídica ela viabilizou toda uma criação até de uma nova cultura, né? Porque a questão de ter uma associação, registrar o CNPJ, isso não é o mais difícil, né? O mais difícil vai ser efetivamente tirar do papel esses sonhos. A vantagem é que são sonhos que têm uma capacidade muito grande de arregimentar pessoas, né, e corações, mentes e corações, porque estamos falando da educação, que é a grande chance, né, de transformação da nossa sociedade, e que a gente tem aí alguns avanços civilizatórios, não é, com a cultura do endowment. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, tá? Vou compartilhar minha tela. Se vocês puderem dizer se foi aí certinho, compartilhada. Podemos ver. Obrigado. Jó, imagina, agradeço. E, a partir daí, eu vou falar bem rapidinho, já pedi também para a Rita Morricone, que é o braço aí do Kevin, também muito parceira nossa, líder aí do Education SA, que é um grande parceiro da PUC-Rio também há muitos anos, né? E eu falo aqui em nome da PUC-Rio, também tem o chapéu do Sescom Barrier, né, que é um escritório líder aqui no Brasil em captação de recursos, infraestrutura, outros assuntos também ligados à prática e da captação, né? E o objetivo aqui é a gente falar questões jurídicas e práticas. A gente vai falar rapidamente sobre a lei do endowment, né? E também o que ela estabelece como a governança básica, né, da lei, aquela que decorre diretamente da lei. Depois a gente vai falar um pouquinho da governança avançada, alguns aspectos tributários e umas dicas que foram percebidas por mim na estruturação lá do PUC-Rio, né? E exatamente também o Ricardo Lagares, que eu gostaria também de mencionar, deve estar na audiência aí, professor Sérgio Bruni, vice-reitor de desenvolvimento, padre Josafá, o reitor da PUC-Rio. É muito importante a gente ter alinhamento com a alta administração da universidade, né? Não é necessário no embrião da ideia, mas, sem dúvida, para ela deslanchar, para ela decolar, é preciso que tenha um alinhamento com essa alta administração. E aqui eu queria fazer um disclaimer, né, uma divisão assim, entre dois tipos de endowments, que os dois são bem-vindos, né, mas eles são bichos diferentes, né? Então, você tem o endowment de toda uma universidade, né, que é o caso da PUC-Rio, que ele atende à centralidade da universidade. Então, ele tem preocupações com o departamento técnico-científico, de ciências humanas, biológicas e toda a parte de infraestrutura da universidade também como um todo. E você tem iniciativas de endowment ligadas a departamentos específicos. Não tem certo e errado. E, aliás, deveriam até existir as duas iniciativas, né? Então, a gente sabe que a lei é de 2019, é uma legislação recente, né? Ainda não deu tempo de muitas universidades se mexerem, mas ela está acontecendo. E a gente sabe também que os endowments de departamento, eu gostaria de citar aqui o nosso pioneiro no Brasil, que é o pessoal da Amigos da Poli. Eles estão funcionando já há uns 8 anos, mais ou menos, tem uma arrecadação bastante interessante, em torno de 30 milhões de reais, eu acho, e são pioneiros no Brasil. O pessoal lá é muito gente boa também, se quiser alguém ligar lá, falar com o Lucas, eles são super ponta firme, o pessoal do Amigos da Poli. E a gente aqui da PUC-Rio, a gente é o pioneiro nesse endowment da lei, né, e da universidade como um todo. Então, a política internacional consolidada dos endowments é que ele tem que ter uma política de investimento, uma de resgate dos recursos e outra de uso. Então, um valor que é doado, ele precisa ter rendimentos, né? Precisa ser cuidado e depois ser destinado.
a princípio, apenas os rendimentos são utilizados. Mas aqui no Brasil, como a gente vai ver, a gente fez uma tropicalização, então existe um tipo, uma modalidade de doação onde até o principal é resgatado, é consumido. Tá? A gente vai ver que lá fora acontece assim também, como são algumas doações para infraestrutura, você não consegue fazer aquela transformação sem consumir os recursos. Então, também, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças essa doação que você consome o principal. Ela só não está alinhada com, idealmente, o conceito de legado, de perenidade, que é inato à ideia de endowment, né? Algo que fica para as próximas gerações. Já mencionei que a apresentação vai estar disponível, né? Então eu vou passar rapidinho aqui. Eu acho mais interessante deixar até para as questões objetivas, né? De perguntas e respostas. Qual a inovação da lei? A inovação da lei é essa do meio aí, né? A organização gestora do fundo patrimonial. Esse é o bicho novo que a lei criou, tá? A instituição apoiada é a instituição de ensino, né? Seja pública, seja privada, seja comunitária, como no caso da PUC-Rio, né? Nós não somos uma instituição simplesmente privada, porque a gente não distribui os lucros para os acionistas. A gente é uma instituição comunitária. Nesse ponto, se aproxima muito de uma instituição pública, né? Só a questão do orçamento é que a gente não tem, então a gente tem mais uma preocupação para captar e também o pagamento das mensalidades, né? Então, as universidades públicas elas até têm essa vantagem de poder captar para outros tipos de iniciativa. Nossa preocupação primeira é a bolsa de estudo, e também a gente sabe que a bolsa de estudo, às vezes, ela tem que ter um complemento com outras bolsas, né? A bolsa do pacote de dados, a bolsa da alimentação, do transporte. Então, também não é só porque a universidade é gratuita que o aluno não precisa de ajuda. A gente sabe disso e, na própria PUC, isso é uma verdade também. A vice-reitoria comunitária, para assuntos comunitários, desempenha um papel brilhante nessa parte da assistência social, econômica social. Então, é o que funciona aí já há mais de 30 anos dentro da nossa cultura. Afinal de contas, somos uma instituição católica jesuíta e tem esse compromisso na origem, né? A organização executora é quem vai prestar o serviço que vai ser fundeado pelos recursos do endowment. Então, se for uma construtora, vai ser uma construtora, se for bolsa de estudo, vai ser a própria entidade apoiada, né? E por aí vai. Esse triângulo funciona de maneira sinérgica e vamos dizer, o que tem de novidade justamente é a criação dessa nova entidade, que tem que ser separada e segregada. Ou seja, a organização gestora do fundo patrimonial ela tem que ter um CNPJ diferente, né? Ela tem que ser uma associação sem fins lucrativos ou uma fundação, não tem problema, a fundação tem a fiscalização do Ministério Público, a associação é mais leve, né? Mas é uma escolha de cada um qual a melhor. O que é importante dizer é que separação e segregação não significa desintegração e isolamento, certo? Por quê? Para o endowment dar certo, ele tem que estar, de alguma forma, integrado na entidade apoiada, não só na alta administração, né, que é preciso no começo, mas esse endowment depois ele precisa ser reverberado. Professores, diretores, decanos, toda aquela comunidade, de alguma forma, ela poderia estar envolvida. Não necessariamente com o poder de direção, de mando, porque essa lei pede a separação, mas ela tem que estar integrada na universidade. Tem não, né? Mas a princípio deveria estar, não é? Porque, afinal de contas, você vai captar em nome dela, não é? Em nome de iniciativas que vão ser aplicadas a ela. Então, é muito importante que as pessoas que estejam junto a essa instituição se vejam também representadas e desejadas, né, na estrutura do endowment. Vou pular esse aqui, mas é basicamente as atribuições, né? Você tem a gestão e aplicação, mas os verbos que eu acho que são principais é estruturar, captar, gerir, destinar e informar, né? Então, estruturar é muito importante e encerrar o ciclo com a informação, que é uma mola isso, né? Então, você, com base na informação, é o grande link, que você vai gerando interesse e outro tipo de engajamento, que não é só os recursos financeiros, né? Aliás, é mais importante até o engajamento não financeiro do que os recursos financeiros. Então, já adiantei um pouquinho, a gente tem 3 tipos de doação, né?
2 elas preservam o principal, e a última aqui, que é de propósito específico, né? Não confundir com a permanente com propósito específico, essa é não permanente de propósito específico, que é a última, você realmente pode consumir 100% dos recursos. A execução de projetos depende de um termo de parceria e de um termo de execução, são 2 documentos diferentes, né? O termo de parceria genérico, onde você estabelece as regras do jogo, e o termo de execução específico para cada projeto, onde estabelece o cronograma de desembolso, de quem vem os recursos, a forma. É um cronograma físico-financeiro com a previsão dos desembolsos. Tá? Vou pular isso aqui também, rapidinho, por causa do tempo, que eu me propus aqui a fazer uma apresentação super rapidinha, né? Conselho de administração, você tem os requisitos da lei, não é? que são claramente disponibilizados no checklist da lei, né? Assim como o conselho fiscal e o comitê de investimentos a partir de um determinado patamar de valor. Né? Você tem aí uma série de obrigações e vedações, coisas que são muito óbvias para quem está de boa fé, não tem nada muito diferente do que é uma companhia aberta, por exemplo. Aliás, eu acho que o endowment se assemelha muito à governança de companhias abertas, né? E aqui eu vou falar um pouquinho da governança avançada, que é o que está fora da legislação. Tá? Em primeiro lugar, uma política de doações, né? Que são assim, quem pode doar, né? Muitas instituições querem fazer uma barra grande, né? Então, às vezes, a pessoa tem dinheiro, mas não tem reputação. Muitas vezes isso já foi analisado pela experiência lá fora, o que deve ser feito, o que não deve, então a gente tem precedentes interessantes. Política anticorrupção, né? Eu acho que hoje não tem como falar numa estrutura que pretenda captar recursos privados, tá? Não estamos falando de recursos públicos, 100% privados, mas tem que ter uma política anticorrupção, assim como conflito de interesses, um código de ética, a questão da LGPD é muito importante, se tornou uma matéria atual, então vale a pena fazer uma dobradinha com a universidade para que ela articule essa proteção de dados, porque, no final das contas, isso faz uma diferença. Né? Uma coisa é a política do endowment, outra coisa é a política da universidade ou da instituição apoiada. Se elas tiverem uma sinergia, eu acredito que esse é um grande jogo de ganha-ganha, porque a instituição ganha com a oxigenação que o endowment vai trazer, não é? E principalmente a questão do compliance trabalhista, né, ligado ao voluntariado, né, para que ele seja efetivo, que seja equilibrado, que seja algo que não seja nem um carimbo e nem uma coisa também onde se espere super-homens e super-heroínas, porque isso não vai funcionar, nem só de heróis vive o endowment. Né? Então, até tem uma discussão muito grande se você quer pouco de muitos ou muito de poucos. Essa é uma discussão que a gente sempre tem. E eu acho que vocês querem os dois. Vocês querem pouco de muitos e muitos de poucos. E quem puder ajudar de qualquer forma. Então, é muito importante não focar só no dinheiro. Eu acho que o dinheiro é consequência de um amor, né? De um vínculo, de uma coisa que já existe e foi fomentada. E, claro, você tem as contrapartidas, e aí é um mundo de oportunidades, e os meus colegas aí brilhantes certamente vão abordar isso, porque tem muita experiência e, sem dúvida, a palestra vai ser muito rica. Então, eu estou encerrando aqui, tá? Com a parte do incentivo fiscal, que basicamente não existe uma política de incentivo fiscal, você tem hoje apenas uma despesa dedutível, né? Então, você tem aquele efeito lá dos 34%, mas aí tem que olhar cada estado. O Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho certeza que está zerado, porque é onde a gente funciona aqui na PUC, a gente deu uma opinião legal, então funciona, está zerado aqui para doações do exterior, que eu acho muito interessante, né? A Alumni que foi para fora, e também aqui no Rio de Janeiro eu tenho certeza que está, mas aí cada estado tem que olhar a sua direitinho, tá? E pode ser que existam estados e até municípios com algum tipo de incentivo fiscal adicional. Então, não é só a União que pode dar incentivo para esse tipo de estrutura, tá? Então, a gente encerrou com isso, a parte da tributação, e aqui no finalzinho tem algumas dicas que são assim da casuística. Uma coisa eu já falei, né? Seguir o fluxo básico, circular, né? Estruturar, captar, gerir, destinar, informar e repetir isso. Né? Do it again. Né?
Depois, não existe um formato único de endowment, cada instituição vai ter o seu jeitinho, né? Você, mesmo endowments da mesma categoria, podem ser muito diferentes. O Estatuto Social, já falei no início, não vai resolver todos os problemas da sua vida, mas é uma etapa fundamental do começo, mas tem que saber que é só o começo. Políticas, procedimentos têm que ser detalhados. A gente nunca vai começar algo 100% mapeado. Se tiver 70% mapeado, está muito bom. Mas é importante que o que não esteja mapeado vá se integrando na política. Ou seja, ela tem que ser flexível, mas ela tem que ser escrita. Não adianta aquela coisa, vamos fazer assim, artesanal. O artesanal funciona, mas ele tem que estar formalizado, né? Preservar a história da instituição e seus realizadores, né? Isso é meio óbvio, mas a gente não pode deixar de comentar. Não adianta querer dar um zero clock, né? E restartar toda a história da universidade. Você tem que se integrar a ela, né? Ações estruturantes, definir os integrantes do conselho de administração da diretoria é super importante, né? Ver que realmente quem tem condição, né, de ser um vetor reputacional, né, de engajamento. O fluxo da governança, acabei de falar um pouquinho, manter um arquivo integral, eu acho isso muito importante. Tudo que sai do endowment tem que estar no arquivo, tem que ser numerado, tem que ter um controle, para que as pessoas possam ter credibilidade. Criar uma agenda fixa de reuniões, não adianta, vamos fazer uma convocação agora, não dá. Então, o americano, aliás, chama uma coisa steering call, é um call semanal, principalmente no começo, de repente até 2 calls semanais, faz sentido. Planejar a comunicação em detalhes, não subestimar isso. A comunicação é super importante no começo, no meio, no fim. É a comunicação que é a grande, na verdade, a grande graxa dessa engrenagem é a comunicação. E, logicamente, uma comunicação íntegra, né? Uma comunicação coerente, que reflita a verdade dos fatos. Não adianta fazer uma peça de marketing e não ter um respaldo para entregar. Além das estruturas definidas, ter os associados, né, efetivamente, que são pessoas relevantes, podem entrar em comitês, como Conselho Fiscal, Comitê de Investimento, Conselho Consultivo. O que não falta é órgão para agregar um alumni de boa qualidade, com boa vontade, né? E a gente saber que é uma coisa que está começando. Tem 150, 200 anos na Europa, nos Estados Unidos, sim. Deram muito certo, sim. Eu não me lembro de um endowment fechando, mas é possível que tenha alguns, até uma pergunta para os nossos queridos palestrantes que vão falar aí na sequência. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fico à disposição para as dúvidas e questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Augusto. Muito obrigado pela informação e todo compartilhar sua experiência. Obviamente é um assunto muito importante e com muitos detalhes também. Agora, quero passar a palavra para o senhor Bernie Barola, do APLU, que vai explicar ou vai dar uma perspectiva panorâmica da experiência das universidades nos Estados Unidos. Bernie, take it away. Thank you very much. Very pleased to be here. Thank you to the consulates for organizing this today and my co-panelists. Let me begin by just following up a little bit of what was just said. Endowments are not a new idea. They might be newer to Brazil, but they've been around for over 500 years. They actually began back in England as a way to support various projects. And so they have a lot of continuity with them. But the idea of using an endowment to support a university is a rather unique concept to the United States. It started back before the United States was even a country in the 1600s. We would have small private universities that did not receive government support and therefore needed some way to find sustainable funding to develop and to be able to exist for a long enough period of time to educate generations and generations of students. There were 2 small little institutions up in New England that started the endowment process in the United States when they received funding from individuals to provide them enough funding to get an endowment established. One was a gift from a man by the name of John Harvard. You may now know Harvard University. That started because of an endowment gift from John Harvard.
and the other was from Elihu Yale. So Yale University was the other institution in the United States that began thanks to an endowment. And you can now see after 400 years, these are the two largest endowments in the world. Endowments, as was mentioned, are there to provide sustainable funding over a long period of time. In the US, they've been primarily in private universities, simply because public universities had somewhat sustainable funding from the government. That is not always the case, and you now see that many public universities in the United States also have endowments, but originally it was really a private university concept. And it really took off in the 1800s in the United States. There was a man by the name of Andrew Carnegie, who you may know the name quite well. He's a big philanthropist. He wrote a book in 1889, which was called The Gospel of Wealth. And in that, he really stated something that was quite radical for its moment. He said that, the responsibility of the rich is to use their money, to use their wealth in ways that will best benefit society and not their families. Now, this is completely radical, as in the US, as in Europe, and I know in Brazil as well. Traditionally, if you have money, you pass that on to your sons, your daughters, and then on to your grandchildren and so forth. But his concept was that really that money should be spent for the betterment of society. And this is when philanthropy begins and when college and university endowments really take off. It's not a surprise that most universities in the United States have a Carnegie Library or a Carnegie building because of funds that Andrew Carnegie gave for those endowments. He even went so far as to write, in 1889, he said that the man who dies rich dies disgraced. His whole idea was that if you're a wealthy individual, it is your responsibility to give away most of your money before you pass on. And that concept you still see in the United States today in terms of philanthropy. This is why you have Bill and Melinda Gates Foundation or the Bloomberg Philanthropies, and why universities are so strong. There's a culture of giving back to institutions. And again, it's a radical change from how wealth has traditionally been passed from family down to family members. So in this regard, I really want us to think of an endowment as a pact. It is a pact between generations, right? It's a promise from one generation to support the education of future generations in perpetuity. And that's really what I like to think of as the definition of endowment. It is this generational pact for future generations. Now, we oftentimes hear about very large donations to endowments. You may hear someone like Michael Bloomberg donating $250 million to a university to establish a public health office. But this is actually quite rare. Usually, most endowments are collections of very small individual gifts from individuals, corporations, organizations, over the lifetime of that institution. So an endowment is really a complex, a complex endowment is one that's comprised of hundreds of thousands of individual donations, with each one of those donations oftentimes having a very restricted and specific purpose. So if I'm an alumnus of a university and I give, if I was lucky enough to have $1 million to give to a university, I might earmark specifically that money to go toward a purpose. It might be specifically to provide financial assistance to students. It might be to help establish a new building on the campus, but I can dedicate my donation into a specific area. So when you think of a university endowment, think of hundreds of thousands of individual contributions, each one more or less telling the university how they can spend that money. Now, in the US, the way they're broken down, about half, if you look at the average endowment in the United States, average university endowment, about half, 48% of those endowment funds are specifically set aside to provide financial assistance to students. These are scholarships. Remember, the idea is it's a pact between generations. So that's where most of the endowment money goes for. Another 25% of the endowment usually goes to overall campus operations. This would include infrastructure, contributions to the overall budget. Another 20% will go to support academic programs. So this might be research, innovation labs, and only about a tenth on average will go to cover the actual salaries of faculties, so professorships. And that's generally the general composition of an endowment in the United States. But the beauty of an endowment is that even though each one of these gifts is restricted and is targeted for a specific purpose, when you pile all that funding together, the university can invest that
that endowment in ways to generate greater return on that investment and create profits. And from those profits, it can then withdraw sustainable amounts of money that the university can use any way it would like. That becomes unrestricted. So a good example of this might be, let's say a university on average can generate 8 to 10% return on that endowment each year. Well, if it draws maybe 4 to 5% of that amount for the university to use, the endowment will continue to grow thanks to compounded interest in perpetuity. You're never really touching the initial investment, the initial endowment. You're merely using a percentage of the funds off of the interest that you create from the endowment. And that's, again, really why a university with a large endowment, the larger the endowment, sort of the better, because it allows you to survive budget crises. It allows you to be able to fund unforeseen expenses and really to deal with external shocks. So this past year, for example, with the pandemic, universities around the world have all had huge budget cuts, have been affected very negatively because there are fewer students, because of the lack of mobility, and just the economic situation globally. But many of our universities in the United States can ride those catastrophic shocks out because of their endowments. It smooths out the financial situation for a university. Now, let me be clear, not all endowments in the United States are equal. We have over 4,000 universities in the United States, and many of those institutions, in fact, most of those institutions, have very small endowments or no endowment at all. The average size of a university endowment in the United States is around 37 million US dollars. Now, that's a considerable amount, but that's the average. Understand that over 25%, so 1/4 of all of our universities, have endowments that are less than $10 million. So somewhere between $1 US and $10 million is what about 1/4 of all universities have. The schools that you tend to know very well, including MIT, some of the best known universities, are those that have the very large endowments. But this only represents about 10% of universities in the United States. Only 10% have endowments over $500 million. And I believe it's less than 5% have endowments of over 1 billion US dollars. But also understand these endowments have been growing for years. So when you look at Harvard and you look at Yale and you see they have a $30 billion, $40 billion endowment, realize they've been growing that endowment for 400 years. The longer your university and the more sustainable your endowment, the larger it will continue to grow and provide more stability and more resources into the future. Now, in the United States, if a college has a small endowment, we oftentimes refer to them as being tuition dependent, meaning that they require tuition money, funding from students, in order to cover the operating costs of the university. If a university has a larger endowment, or they receive strong public funding, then they're less tuition dependent, meaning that they don't have to charge as much tuition in order to be able to cover their operational expenses. So you will find schools with larger endowments are oftentimes able to fully fund students that have lower incomes because they don't require that tuition funding. And there's even a handful of universities in the United States that actually charge no tuition. They were funded with such a large endowment to begin with that they can cover the full operating costs of the college or university thanks to that endowment alone. There's Cooper Union, for example, in New York. There's Berea College in Kentucky. Both of these institutions, if you're admitted into the university, you do not pay a single cent to attend that institution. And that's all thanks to their endowment. So I mentioned that private universities have historically been the ones that have established endowments, but in the last 100 years, public universities really have begun establishing their own endowments, and many have become quite large. University of California, the University of Texas system, the University of Michigan, they all have endowments that are now over 10 billion US dollars. And the reason is that there is less and less sustainable public funding for universities in the United States. So if you have a cut from the federal, from Congress or from your state, you can survive that public funding cut because of the endowment. And that is why so many of our public universities now
are establishing endowments. So in the Brazilian context, I would say just because you're a public university, you may have an interest in establishing an endowment in order to help stabilize your sustainable funding, regardless of what happens at the government level. Now, I'll end with just a few important considerations for establishing endowments. A few things to think about is how best to invest your endowment. Most schools do not put their endowments into a bank account. Instead, they invest it in a variety of ways. And this will really be dependent on the context of your particular state in Brazil and the Brazilian government on what is the best way to manage that money. In the US, about 75% of endowments are invested in the stock market in Wall Street. And the other 25% are usually invested in what's called real assets. So real assets would be real estate, it could be forests, mines, but physical, actual things that you would invest in, not just the stock market. It's also always important to understand, and I'm glad Carlos was able to talk about the law a bit more, on how and if they are taxed. So in the United States, we do benefit from individuals get a tax exemption when they donate money to a college endowment. So if as an individual taxpayer, if I donate money to my alma mater, I'm able to take that amount off on my taxes as a tax-free donation. But some of our institutions do have to pay a tax when they withdraw money from their endowments in the United States. Hopefully that will not be the case in Brazil, and hopefully that the tax law that went into effect 4 years ago in the United States will go away as well, so that endowment money is tax-free as well. And I think just to highlight one last thing that Carlos said before, it's really important to establish key rules and protocols on how to use your endowment money and how to reinvest it. The key is you want this to be something that survives for hundreds and hundreds of years, not just for the next 10 or 15 years. So you never want to really spend the core of that endowment. You want to only pull off money from the interest that you get from the investment of that endowment. And that is how you're able to make sure that this goes on into perpetuity and continues to grow. And I will just end by reinforcing what I mentioned in terms of a definition of an endowment. I really want to make this clear. It is a pact between generations. This is a way for your institutions to ensure that your children, your grandchildren, your great-grandchildren, and so on in Brazil will have access to quality educational institutions. And with that, I will end. Thank you very much. Obrigado, Bernie, compartilhar sua perspectiva. E agora eu vou passar a palavra do senhor Lee Ullman, representante do MIT, Massachusetts Institute of Technology, para compartilhar a perspectiva dele sobre o uso de endowments em MIT. Obrigado. Lee, pode falar. It's all yours, Lee. Bom dia. Good morning, everyone. Thank you very much, Kevin, the U.S. Embassy, the Consulate in Rio, Rita Morricone and Education USA, PUC Rio, as well as the MIT Club of Brazil and MIT alumni who are with us today. So first, I'd like to thank my colleague, Bernie. He's done most of the heavy lifting, giving you the background and the general explanation about endowments. And now I'll give you an example of MIT's endowment. So today I'd like to do two things within the time allotted to me. So the first thing is I'm going to talk generally about the MIT endowment, and then I'm going to give you an example about the MIT Sloan Latin America Office endowment, which is part of the larger endowment, which is what I lead. So just to give you a sense, MIT was incorporated or started as a university in 1861. Many of you are aware, since that time, there have been over 96 Nobel laureates who has passed through the university. And the university is obviously well known for their research and innovation. But to give you a little bit about the numbers of the university. So MIT has about 12,800 employees
And of that, 1,067 are professors of all ranks. Then MIT has about 11,500 students, 4,500 are undergraduate, and about 7,000 are graduate students. So this gives you a sense that we really are a research university. Obviously, education is at the core of what we do, but the goal is to create new ideas, new innovations to create a better world. Now, if we think about the endowment of MIT, MIT is clearly one of the outliers that Bernie was mentioning. We don't have the same history as Harvard, Yale, or Princeton, but the endowment is quite large. So just to give you a sense, I'm giving you the numbers from June 30th of 2020, the last time that the MIT Investment Management Company, so this is a company that runs or is in charge of our endowment. It is not in the university, it's separate. There is almost a Chinese wall between the two, but what we call the MIT IMCO or the MIT Investment Management Company, they report once a year on how the endowment is doing. And last year, the endowment was around 18.4 billion US dollars. This is the 6th largest endowment in the United States. Now, what are these endowment funds used for? Very similar to what Bernie had mentioned. It's used for institute activities, including education, research, campus renewal, faculty work, and student financial aid. So to just give you some numbers about the financial aid, in 2019-2020, the average scholarship that MIT provided students was about 49,971 US dollars per year. And about 60% of MIT undergraduates received need-based financial aid. So need-based financial aid means their family or the student is unable to pay the cost of the university, and thus MIT provides them with financial aid to meet their needs. Now, again, this is a very large number, and both I and MIT are privileged to have such an endowment. But you should know that this endowment really is not one large endowment. Yes, it's huge, but it's really made up of more than 3,800 individual funds. So as Bernie mentioned, these funds are used in different ways. Some are restricted, some are unrestricted, some go to faculty positions, some go to research, student financial aid again. But this is what makes up this large amount. So to give you a sense in terms of the growth, in 1961, the investment income provided just 3% of the campus revenue. So today it contributes 32%. The investment income is currently used, and this is MIT's 2nd largest source of revenue. So again, 32% of MIT's campus revenue comes from the money that the endowment churns off each year. Now, I'm going to give you a sense of just one individual fund that has an endowment, and that is the endowment that's part of the MIT Sloan Latin America office. So in 2013, MIT established the first brick and mortar office outside of the United States. And this office was established in Latin America. The office is actually based in Santiago, Chile. It's a small office within a co-work, but this office is for the region. And the idea or the mission of the office, as Kevin mentioned earlier, is really to share and bring MIT knowledge to Latin America. We have a very strong base of alumni in the region, and part of the goals of the faculty and the institute are how do we strengthen the ties and the bonds that we have in the region. So the office started in 2013. It started by a donation.
and each year we were receiving a donation. So again, I can either poll the audience on this based on how well you've been listening to what's been said. You could put it in the chat, or you can just think about it. But the question that I have for everybody is, why does one set up an endowment? What is the real goal? So I told you MIT has a huge endowment. There was this small office in Latin America that was receiving donations. So why would the office want to set up an endowment? What would be the reasoning or rationale for setting up an endowment other than having small donations or donations throughout? So I'll just wait for people to either see in the chat if people were listening to what Carlos said earlier and to what Bernie said. So I see build a relationship. So maybe people have yet to have their coffee, but in thinking about the time, what Carlos said and Bernie reiterated it, setting up an endowment is really about sustainability in perpetuity, or financial sustainability. Exactly, Eduardo. That's exactly the word I was looking for, perpetuity. So that means in the future. So our office was running. Each year we would have large conferences. We would bring faculty and researchers down to the region, about 40 a year. Hopefully when faculty came down to Rio or to Sao Paulo, some of you had the opportunity to speak with them. But each year we would do a conference, faculty, we had seed funds, and each year we would run through our budget, right? So we would go from, here's a donation, we use it. And then we always had to worry, well, what will happen next year? Will we get more donations? Will we not get donations? And so it was decided by the chairman of the advisory council of the MIT Sloan Latin America office, that if we really want to have the MIT Sloan Latin America office always in Latin America, if we want it to continue in the future, the only way that we will be able to cover overhead and cover the cost of the office in the future in perpetuity is setting up an endowment. So this is not something that the university does lightly. So one thinks, well, you have so much money, we just set up endowment funds. That's not the situation. And the reason is because once you set up an endowment, it's very hard to turn it off or to stop it. So as far as I'm aware, and again, I don't know everything, but I'm happy to say that what I've learned at MIT, at least, is that there have only been 2 endowments that have really been stopped. One is because of a family who there was a divorce, and part of the divorce was the endowment. So the university decided we don't want to be part of this. And another endowment, I believe, was cut off because the funds from which it was received was not what the university wanted. So pretty much once one of these small individual endowment funds gets set up, it's for the life or as long as life exists. So it took a while to convince MIT that the MIT Sloan Latin America office should have an endowment. There were a lot of business cases that had to be met. It had to be decided, approved by the dean of MIT Sloan. Then it had to be presented to the treasurer, the vice provost of international at MIT. And ultimately, the president, Rafael Reif, had to approve of this endowment. And at the end of 2019, the endowment for the MIT Sloan Latin America office was established. As far as I'm aware, this is the first endowment for a programming office in the region of a US university. That doesn't mean that other universities, US universities, don't have funding or have funding that funds students or exchanges, but this office is purely a programming office. And it is definitely the first endowment for MIT in Latin America for programming. So what are some of the challenges now that we have an endowment? So as you heard from Bernie, the endowment grows year by year, but until you grow to the point where the turnoff or what the endowment creates, it takes time.
So let's say the market does really well one year, and the market or the endowment fund controlled by the MIT Investment Management Company has returns of 10 or 13%. The different groups at MIT do not receive 10 or 13%. It's very conservative. They receive a flat rate across every year, whether it was a good or a bad year. And that is the way that the endowment works, so that we actually know what budget we're working with. If it was receiving exactly what, or at least if my office or the funds receive exactly what the endowment spins off, then some years we would receive a lot of money and some years we would receive almost next to nothing. So it's very inconsistent. It's based on the market. So what the university does is they create a benchmark where that is what you will receive each year based on the funds that your investment, your little individual fund has. And this is the way that one knows what type of budget they have. But again, it takes time for this endowment to grow. Endowments usually are grown by donations. So we're very lucky to have very dedicated, devoted alumni who give to the MIT Sloan Latin America Office Endowment. The majority of the funds came from Chilean donors and a Argentine Brazilian donor. And I and the university are very thankful to them. But slowly but surely, we are growing this endowment so that we meet the full needs of the operating budget and the things we would like to do in Latin America. But again, a point that Bernie brought up, and this will be my final comment, is if it wasn't for the endowment, I don't know if the MIT Sloan Latin America office would have survived the pandemic. MIT since last year, March of last year, has a travel restriction. MIT employees are not allowed to travel. MIT employees are not supposed to meet with people other than virtually like we're doing. And thus, the activity of the office turned totally virtual. And it could have been that the university says, we no longer want to have this office. It's a risk. It's not doing what it's supposed to do. But thankfully, because of the endowment, we have this sustainability and perpetuity where we have funding. We don't have to worry about donors on a daily basis. This isn't an issue. And thus, I think that the endowment for the MSLAO or the Latin America office was a very good decision. It takes time to grow it, but it did provide us with the sustainability that we were looking for. So again, I'm looking forward to the questions, but thank you for the invitation and thank you for listening. Muito obrigado, Lee, e parabéns pela conquista do MIT e seu escritório. Agora, quero passar a palavra a Dr. Ilan Goldfein para compartilhar sua perspectiva com MIT e PUC-Rio também. Obrigado. Bom dia a todos, quase boa tarde. Eu quis participar desse painel para poder dar minha experiência pessoal. Eu me beneficiei de uma educação tanto na PUC, com o meu mestrado, quanto no MIT, onde eu fiz o meu doutorado. No MIT eu pude ver a importância do endowment, a importância das doações, e na PUC eu estou vendo agora como a Associação dos Antigos Alunos, essa nova lei, está mudando a cabeça dos doadores, mudando os incentivos para que a gente tenha um financiamento, um patrocínio para as universidades, para as faculdades no Brasil. A minha carreira foi tanto acadêmica, eu dei aula nos Estados Unidos, Brandeis University, que é em Massachusetts, em Boston, perto do MIT. Eu dei aula há 10 anos na PUC, de macroeconomia, de economia internacional. Eu trabalhei
tanto no setor público internacional, Fundo Monetário Internacional, fui consultor do Banco Mundial, trabalhei também no setor privado, como sócio da Gávea, da Ciano, fui economista-chefe do Itaú, hoje eu sou presidente do Conselho do Credit Suisse, e também participei do setor público no Brasil, fui diretor do Banco Central de 2002, de 2000 a 2003, e mais recentemente, de 2016 a 2019, como presidente do Banco Central. E eu quero dizer que a experiência da PUC foi bem importante. Entrei na PUC em 88, mestrado saí em 91, fiz mestrado lá, trabalhei como coordenador adjunto, dei aula como aluno de mestrado, voltei em 99 para o Brasil, depois de 10 anos nos Estados Unidos, onde eu passei dando aula 10 anos, independente se era professor tempo integral ou professor quando eu já estava no Banco Central, onde eu vinha na sexta-feira para dar aula. E agora, mais contato aí com essa questão do endowment, do patrocínio, ajudar um pouco aí. Quero dar a minha experiência no MIT. Cheguei no MIT em 91, saí em 95. Desde então, mantenho um contato constante com o MIT. Quando eu saí do governo, agora em 2019, eu fui dar aula algumas semanas, foi bem interessante no MIT, eu sempre participo das atividades. Então, eu quero dizer que uma das questões que vocês acham que deveriam trabalhar é com os alunos, na PUC são os antigos alunos, os ex-alunos, o desejo de contribuir de volta para a nossa formação, a tal de give back, de dar de volta. Ela tem a ver dar de volta para a sociedade, mas também dar de volta para as instituições que fizeram a diferença. Cada instituição de vocês vai ter gente cuja trajetória começa na instituição e acaba em outro lugar, e todo mundo, dado o ciclo de vida, talvez tenha algo a retribuir lá na frente. Eu vi, ao longo desses anos todos, como as doações recebidas foram feitas para financiar melhores instalações. Então, muita gente aqui pergunta sobre contrapartida, muitos prédios com nome. Não é só isso, muitas cadeiras, ou seja, professores com o nome de quem está doando. Então, você ajuda a trazer uma pessoa respeitada com nome. Você ajuda a ter um departamento inteiro que veio de uma doação. E o mais relevante, obviamente, é poder, na minha opinião, financiar bolsas de pesquisa, poder trazer o aluno que não tem condições por si só de financiar o seu estudo, para poder entrar nas melhores universidades, mesmo que não tenha recursos de família. Isso, para mim, é o maior papel do que a gente está falando aqui hoje, ter recursos para aqueles que não têm condições de se financiar, têm condições, e a gente mudar a mobilidade social no Brasil, nos Estados Unidos, onde for. No MIT, eu vi onde a pesquisa básica é feita com recursos, eu vi como professores, os melhores professores conseguem vir para o MIT, e eu também vi como os alunos, independente da sua renda, recebem recursos para poder estar aí. Então, independente da renda, isso é feito. Qual a relevância desse endowment em geral? Como foi colocado aqui pelo Lee, no Brasil, nós temos um passo atrás. Nós precisamos ainda ter a cultura de doar, ainda ter a cultura de receber. Porque eu acho que no Brasil a gente tem duas dificuldades. Uma, a cultura de doar, e a outra, a cultura de receber e pedir. Nós ainda não temos a ideia
de que o setor privado, quem está lá, tem essa ideia e tem um incentivo e tem a motivação de dar. Nós muitas vezes não perguntamos, não pedimos, porque a gente acha que isso não faz parte, a gente acha mais fácil pedir para o Estado, porque é a forma como o Estado se organiza no Brasil, onde a gente pede para o Estado e o Estado arrecada. Muito bem, isso é uma forma. Mas a forma como nos Estados Unidos já foi colocado nesse painel, onde já décadas, desde John Harvard, onde você arrecada do setor privado para o setor privado, a ideia de você contribuir para a sociedade diretamente, e isso é algo bem relevante. Nós não tínhamos nem um instrumento. Eu acho que essa nova lei foi aprovada em 2019, e foi necessário um incêndio no museu, e uma comoção no Rio de Janeiro para achar uma forma de reerguer. Isso foi transformado na nova lei, sendo que a nova lei não tem novos incentivos fiscais, tem os incentivos antigos, mas tem uma mudança na gestão, dizer, olha, você pode ter agora um endowment, um fundo, que não é associado com a universidade, o estudo, ele não necessariamente é a mesma instituição, e ela pode funcionar. Então, eu acho que a gente deveria aproveitar essa nova lei, esse novo incentivo, para trabalhar aquilo que eu acho que já existe, que é a vontade de doar, a vontade de participar, a vontade de transformar. E aqui eu vou dar 4 razões macroeconômicos, onde eu acho que a gente pode usar essa nova lei, usar essa nova mentalidade, esses novos incentivos, para colocar de uma forma correta o discurso para receber os recursos. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter claro que, infelizmente, o Estado, no Brasil, não consegue fazer tudo. Ele, ao contrário, está fazendo cada vez menos, seja porque não tem dinheiro, seja porque tem muitas necessidades, seja porque é desviado para outras prioridades que não são as prioridades relevantes, como educação, como assistência social, com financiamento a bolsas. Isso não é feito da forma como deveria ser feito. E, sinceramente, acho que a gente não vai ter essa mudança no Estado de forma relevante para poder ajudar a vocês todos a ter uma mudança relevante no financiamento, na sustentabilidade dos projetos de vocês, se não for para o setor privado. O Brasil está precisando de 4 grandes mudanças. O primeiro deles é foco em educação como aquilo que vai gerar crescimento de produtividade. O que é produtividade? É quanto você produz, dada a mesma quantidade de pessoas e dada a mesma quantidade de recursos que você tem. Então, se a gente realocar mais recursos para a educação, com certeza a produtividade sobe. Segundo papel da educação, que é muito relevante quando a gente está falando de doações e endowment, é o papel social. Não dá para nós não usarmos fundos para bolsas como um mecanismo de mobilidade social. É muito difícil no Brasil, tem muitos estudos que mostram que a mobilidade social no Brasil é uma das mais baixas. Se você nasce pobre, você é pobre. Se você nasce rico, você tende a ser rico. Isso por 2 razões. Uma, porque o grande papel da educação, que é onde se dá o pulo, não está se dando a prioridade no Brasil. E eu acho que com essa mudança de lei nós podemos ajudar a ter bolsas ainda mais intensas e mais amplas, com mais inclusão, e de uma forma que muitos de vocês não precisem estar
todo ano preocupados se vai ter recurso, não vai ter recurso, vai ter o dinheiro, não vai ter dinheiro. Então, acho que isso é relevante. Eu tenho percebido, olhando, acho que foi comentado aqui no painel, o papel, não só da PUC, que está montando isso, mas em termos de departamentos, os amigos da Poli, que é a engenharia da USP, está fazendo isso. Eu vejo várias iniciativas fora de universidades para doações, em diversas áreas, inclusive no ano passado, com a questão das cestas básicas com Covid, com a questão de doar máscaras, com a questão... Então, teve muita mobilização privada, e eu acho que teria mobilização também para a vacina, se tivesse o seu espaço correto. Hoje em dia, acho que não tem oferta suficiente via governos, e quem dirá via iniciativas privadas. Mas, de qualquer forma, o papel social das doações, o papel social do endowment, o papel da educação é bem relevante. E, finalmente, e aí é uma questão mais macroeconômica, que tem a ver com meus estudos, a minha área de economia, é que hoje nós não somos capazes de poupar o suficiente para pensar no futuro. A nossa poupança como economia é muito baixa, a gente depende muito dos recursos de fora, a gente é muito da mão para a boca. E isso impede da gente ter algo que olhe o futuro. Um endowment, algo que for assim, que se você cria e você gera sustentabilidade. Por quê? Porque uma poupança pensando no futuro. A gente tem dificuldades, necessidades imediatas e, portanto, isso muitas vezes impede que a gente pense mais no longo prazo. Mas, no caso de educação, que são projetos de gerações, de anos, é muito relevante que a gente consiga sair do imediatismo, sair da mão da boca e poder alavancar. Eu acho que quanto mais flexibilidade tiver, não importa se é a forma como é feita a doação, a forma como é investido o endowment. Eu acho que foi muito importante a fala inicial, comentando como deve ser feito, quais são as políticas, tudo isso é bem relevante, mas o mais importante é o engajamento de vocês ir nessa linha e saber que, do outro lado, está se criando já a cultura de doar. Nós temos que ter a cultura de doar e a cultura de pedir. Eu acho que nenhuma das duas existiu até hoje no Brasil. Muito obrigado. E muito obrigado a todos e a Dr. Goldfein e todos também, porque essas perspectivas são muito importantes para esta conversa. Agora, quero passar a palavra para a senhora Rita Morricone, quem é coordenador da escritório do iniciativa da Education USA aqui no Brasil e todo o Cone Sul. Ela vai moderar nossa sessão de perguntas e temos que pedir desculpas porque, obviamente, não vamos ter tempo para responder a todas as perguntas, mas Rita vai selecionar algumas para o interesse de todos. Rita, é com você. Muito obrigada, Kevin. Uma boa tarde a todos. Eu acho que a gente ouviu muito aqui o pacto social e todos os nossos palestrantes falaram muito sobre o pacto entre as gerações, né? Que, através dos endowments, vocês estão fazendo isso para os seus netos. Então, queria enfatizar isso e começar com as perguntas. A primeira pergunta fala: MIT vem focando seu ensino em inovação tecnológica desde 1930, já passaram por lá mais de 85 ganhadores do Nobel. Como o endowment do MIT consegue captar doações de patentes e outros mecanismos de inovação que geram dividendos para o fundo e para o desenvolvimento da universidade e empresas de startup de sucesso? Qual a lição que podemos aprender com essa captação de doação de patentes? Eu acho que essa pergunta é para o Dr. Lee Ullman, por favor. So
I think that this could also be something that Ilan already mentioned with his experience, but I think the issue with patents is something we need to be careful with. So patents, yes, there's some universities that patents or the earnings of patents go to the university and then can be used for the endowment. With MIT, it's a little bit different. So just thinking about patents, so everyone knows, 97% of patents from university research do not create any funding for the university. It's really those big blockbusters. So if you think, well, we're going to invest in an innovation center and a tech licensing office so that we can build our endowment, I would say, and Ilan can correct me, I don't think that's good economics. That's just not the right way to do it. You're not going to earn money that way. However, that being said, I'm going to harp on something that Ilan mentioned. Having a strong endowment allows the university to take risks and to invest in research, best faculty, and the best students. If you have the best students, you're going to attract the best faculty. If you have funds to give faculty to do research and build millions upon millions of dollars in laboratory space, you're going to get innovation and creation. So it's a chicken or egg situation, but the chicken and the egg are not the patents. It's the endowment that allows you to have research, to have the best faculty, students, facilities, to then create innovation that then can have patents. But I don't think it's the other way around. Ilan, I don't know if you want to add to that. Eu acho que o Lee respondeu de uma forma perfeita. As patentes são uma questão relevante para ajudar, digamos, incentivar a inovação, incentivar a pesquisa, mas não é o cerne da criação da universidade da pesquisa básica, porque, primeiro, tem muita pesquisa que não é baseada em patente, são pesquisas básicas, abertas, e que são espalhadas. Então, a chave do sucesso é, de fato, você ter os recursos, a massa, para poder atrair os melhores professores. E como o Lee colocou, os melhores professores vêm onde tem os melhores laboratórios. E aí os alunos vêm porque tem os melhores professores. E aí os professores gostam de estar onde estão os melhores alunos. E você só consegue fazer isso se você tem uma visão de médio e longo prazo, onde você não precisa estar tão preocupado com fechar o mês. Infelizmente, no Brasil, nós temos essa preocupação imediata e isso é um problema. Acho que deveríamos usar esse incentivo da nova lei, o fato da experiência internacional de longa data, está escutando aqui Estados Unidos, mas outros países, para a gente conseguir avançar nessa direção. Não acho que o Estado consegue fazer tudo através da faculdade pública. Não acho que o Estado consegue hoje despender algo que nós podemos fazer. Nós temos o papel de distribuição de renda relevante. Como é que você vai fazer isso? Doando onde mais precisa, que é a educação, onde mais gera mobilidade social no Brasil. Obrigada, Dr. Goldfein e Dr. Ullmann. Eu vou fazer 4 perguntas em uma, né, para a gente economizar o tempo. Nós temos uma pergunta que fala das fundações de apoio das universidades e ONGs, NGOs, né, organizações não governamentais. Elas estão incluídas para criar parcerias na nova lei? Como estabelecer a parceria entre universidades federais e essas fundações de apoio? E uma pergunta muito similar é como as universidades públicas podem acessar esses fundos de endowments? Precisamos criar uma associação específica? As fundações de apoio podem exercer esse papel? As instituições públicas sofrem muita pressão com relação a investimentos externos, grande burocracia e obstáculos. Como podemos estabelecer este elo?
Quem gostaria de começar? Posso falar, Rita? Acho Por que favor, é Carlos. mais fácil para mim aqui. A questão da lei ela é interessante, né? Porque ela nasceu, o projeto de lei tinha vários incentivos fiscais, né? E por terem vários incentivos fiscais no projeto de lei, ela tinha uma destinação para instituições públicas, né? E a lei ela tem esse formato para instituições públicas. Contudo, o incentivo fiscal acabou vetado. Então, a lei ficou neutra, né? Então, hoje ela atende tanto a instituição pública quanto as privadas que querem seguir esse modelo, né? E, sem dúvida, organizações não governamentais, eu vi algumas questões ligadas à prefeitura, a lei fala expressamente em órgãos a elas vinculados, tá? Então, não teria problema fazer ligadas a órgãos. Também não vejo nenhum problema em fazer ligadas às fundações de amparo, contanto que elas tenham a política de serem instituições relacionadas à educação, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, desporto, segurança pública e direitos humanos. Então, qualquer um tipo desse pode se valer desses vínculos. E a maneira que tem de fazer o vínculo é pelo instrumento de parceria, tá? Poderia ser tripartite, com a universidade pública, com a instituição de fomento à ensino, à pesquisa, ciência e tecnologia, e com a associação ou fundação, organização gestora do fundo patrimonial. Necessariamente tem que ser um CNPJ independente, não pode ser o próprio CNPJ da entidade apoiada. Acho que eu respondi todas, Rita. Respondeu sim, Carlos. E eu tenho eu tenho uma outra pergunta que tem a ver com isso. Escolas particulares, estaduais e municipais do setor público ou privado podem criar fundos de endowments ou apenas instituições de ensino superior? Com certeza podem também. Instituições de ensino, até já existem algumas aqui no Rio, que começaram a se mexer, vamos dizer assim, né? E não existe nenhuma restrição, não. Ok. Aí a próxima pergunta tem a ver com a cultura de doar. E ela é uma pergunta tanto para os palestrantes americanos quanto para os palestrantes brasileiros. A cultura de doar, existem no Brasil pessoas e organizações que fazem as doações a instituições públicas de ensino superior e pesquisa, mesmo sendo dever constitucional do Estado garantir o funcionamento e desenvolvimento dessas instituições? E quais os princípios que têm mobilizado as pessoas e organizações brasileiras a adotarem esta cultura de doar a instituições de ensino superior e pesquisa? É o incentivo fiscal? É o vínculo pessoal com a universidade? É o desenvolvimento local ou regional? É responsabilidade social? Ou seja, o que atrai um doador para querer doar? Quem quer falar? Eu posso começar com a última parte, o que atrai o doador. E aí eu deixo para vocês o resto. Eu acho que o atrai o doador hoje é um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, é a percepção que foi falada aqui pelo Bernie, pelo Lee, a cultura do give back, dar de volta. A pessoa se sente, de alguma forma, que está devendo algo, ou que não é nem devendo, é uma sensação de retribuição à instituição que lhe fez, que lhe permitiu gerar carreira. E não precisa ser uma carreira hiper bem-sucedida, pode ser uma pessoa que simplesmente teve uma profissão, a profissão lhe deu a forma de viver, o seu ganha-pão, e uma parte do que poupou ao longo da vida, que não tem que ser muito, pode ser doada, e aí entra nas doações pequenas que se falou. É claro que tem as doações maiores, e aí a pessoa que tem muitos recursos, ele procura, de alguma forma, dar o seu legado. Qual é o seu legado?
Aí o seu legado pode ser várias coisas, muitos deles, eu diria a maioria, acha que o seu legado ligado à educação é melhor do que um legado de algo que não está ligado à educação. Então, captar isso é relevante. Mas, é claro, e aí a gente não pode tapar o sol com a peneira, quando a pessoa pensa no legado, muita gente pensa um edifício no nome dele, uma Sloan School, Sloan, a pessoa quer deixar o seu nome. E muita gente não, muita gente quer deixar de uma forma suficiente que ele saiba, não precisa que as pessoas saibam. Mas muita gente quer colocar Ford Professor of Inovação, está lá o Ford. E isso é algo que eu acho que a gente tem que ter uma cultura brasileira. Não devemos ter vergonha de casar com o legado que as pessoas querem deixar. Porque quem vai se beneficiar vai ser aquele aluno que é muito bem dotado, mas que precisa de uma oportunidade, porque se ele não tiver oportunidade, ele nunca vai sair. Então, nós temos que, de alguma forma, entrar. Então, o legado, cultura de doar e a percepção. Então, isso para mim é o mais relevante. Obrigada, Dr. Goldfan. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Porque doar? Lee? Ullman? I can talk about it from the institutional level of what Ilan was saying. So I think one of the things is, and if you heard what I said earlier, our office is in a co-work. And why is that? Is so that we have low overhead. We understand that our endowment is a donation from people, and we want to be fiscally smart with the money people gave. And the only reason they gave money was because they were able to see an impact. So I think in today's world, donors are looking for impact, to see that their money is making a difference. And secondly, that their money is not being used frivolously or foolishly, and that you're using it to create that impact. I think people are different. I think, as Ilan said, there are many different types of donors, different ways. But ultimately, I think people, at least to universities or our experience, is they want to give back to places that they think can make a difference. And at least in the case of MIT, MIT would like to make a difference and has the knowledge to bring change. And the area, at least for my office, is Latin America. So I think many of our alumni and people who are not even alumni feel that having MIT in the region is a good thing. But again, my job is to show that we're making a difference and that we're not spending the money foolishly. And with that, the idea is that hopefully we will grow the endowment and be able to have more of an impact. Acho que esse ponto do Lee é muito importante. Está cada vez mais claro que as pessoas querem saber o impacto da sua doação. E o segundo ponto também é relevante, acho que são pontos muito importantes, o dinheiro ir para o meio e não para o fim é relevante. Ninguém quer o dinheiro para grandes burocracias, financiar um monte de gente que, na verdade, não chega no fim. Então, esse é um pouco, quando forem falar, dizer, olha onde que você vai usar dinheiro, e não olha a burocracia, quantas pessoas a gente vai financiar, acho que isso é relevante. Ok. É só uma parte para talvez o Carlos responder, que a nova lei ela tem esse incentivo fiscal, ela dá algum tipo de incentivo fiscal com relação ao endowment? Podemos chamar de incentivo, né? mas é, na verdade, uma dedução financeira que tem um efeito de despesa financeira dedutível, né? É diferente de uma doação incentivada, como é lá fora, né? Alguns tipos de doações lá fora, você tem um valor que é 100% aproveitado. Então, em vez de você recolher o imposto para o governo, você recolhe o imposto para a sua entidade de preferência. Aqui ainda não temos isso, né? A única doação que a gente tem é para a pessoa jurídica que recolhe na tributação sobre o regime de lucro real, né? E o que eu acho que vale a pena é a gente ter uma cultura, né, que transite com os nossos fantasmas, né?
que são vários aqui no Brasil, né? A gente tem muitos preconceitos, tem uma cultura não necessariamente que funciona, né? Porque o Estado ele usa assim a capacidade contributiva dos agentes no máximo, né? Então, para doar é preciso ter uma sobra também, né? Então a gente tem uma questão fundamental nisso, né? E, por exemplo, todo mundo é chamado de contribuinte para dar o imposto, mas o imposto é imposto, né? Nós não estamos contribuindo, nós somos taxpayers, né? Nós somos pagadores de impostos. Então, na verdade, a contribuição devia ser para o endowment, mas o fisco brasileiro já usou essa palavra de contribuinte para usar um eufemismo, né? Porque acho que a gente é bom de eufemismo também. Muito obrigada, Carlos. E agora eu vou para a última pergunta. Eu vou colocar duas perguntas em uma, né? Um representante da Universidade Federal da Paraíba pergunta se eu posso participar de uma instituição aqui do Brasil, por exemplo, a UFPB, solicitar fundos endowments de alguma empresa dos Estados Unidos, por exemplo, a empresa Google. E, junto com essa pergunta, tem uma outra que fala se uma associação de ex-alunos de uma universidade nos Estados Unidos quer estabelecer um fundo de doação no Brasil, faria mais sentido fazer parceria com a Universidade Brasileira, com objetivos de pesquisas definidos por ambas? Quem gostaria de fazer a resposta? Do ponto de vista legal, é possível, tá? É possível, eu não posso falar sobre o direito estrangeiro, né? Mas a gente já estudou isso, é possível tanto receber doações de fora. Na verdade, o doador é o que menos importa, né? O doador precisa passar pelo seu filtro de política de doações, mas pode ser uma empresa, pessoa física, pode ser um outro endowment também, né? A verdade é que vai precisar de um link institucional para prestar contas, para poder mostrar o impacto, né? Isso que o Lee colocou ali, muito bem colocado, o Ilan também, acho que o Bernie também apresentou isso. Se a gente não tiver um impacto para mostrar, e tem que entender também que o impacto para esse tipo de doação é muito assim, na sociedade, benefícios, né? Sociais, coisas para a sociedade, que atrai mais a esse tipo de doação, mas não tem restrição, não. Ótimo, Carlos, muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para o Kevin, que vai encerrar o nosso evento. Muito obrigada. Muito obrigado, Rita, e muito obrigado a todos os nossos participantes e palestrantes, o Sr. Dr. Lee Ullman, do MIT, Carlos Augusto Junqueira, da Associação de Ex-Alunos do PUC-Rio, Dr. Ilan Goldfan, nosso amigo do PUC-Rio e alumni do MIT também, e Bernie Barola, do APLU. Nosso tempo está acabando, mas muito obrigado a todos. Esse é um assunto muito importante e seria impossível para cobrir, para falar sobre todos os aspectos, mas essa é uma boa começa para um discurso. E para mais informação sobre nossos eventos, vocês podem seguir nossos mídias sociais do Education USA, o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e a missão diplomática na Embaixada da Brasília. Todos os participantes vai receber um link para uma avaliação deste encontro e, por favor, precisamos de seu feedback sobre este evento para melhorar nossos eventos no futuro. Por enquanto, muito obrigado a todos e até breve.